Dá pra cortar isso aí? Dá. Eu queria saber se é que me preocupou o cachorro. Não, relaxa. Oi, pessoal, mais um Café com Monfré. Hoje eu estou com o mestre Paulo Cano, né? Tudo bem, professor? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, né, de conversar. Eu conheço o Paulo Cano já faz mais ou menos uns 8 anos, né, que a gente trabalhou junto, né, desde a época da Cavo. E é legal que, assim, toda vez que eu tenho um projeto novo, eu trago com o professor, né, ele me dá muitas dicas, muitas orientações, né, quando a gente começou a Hub, né, a gente conversou, eu vim conversar com você para explicar, olha, a gente vai montar um negócio, tal, o que você acha, tal, ele me deu bastante dicas e foi muito legal, né, obrigado pela parceria e pelo apoio de sempre, né, e também a gente troca bastante informação, né, quando a gente pode se encontrar, né, porque o professor ele viaja muito, então quando ele tem uma agenda e possibilita isso, é bem bacana. Professor, conta um pouquinho como que você desenvolveu, né, a metodologia, né, do clone, né, e também como que é seu pensamento em relação àquilo que a gente estava discutindo lá na sala, sobre as bibliotecas de anatomias de dente que você desenvolveu, enfim, contar um pouquinho para o pessoal. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer ao convite, né, aqui, Thiago. Puxa, nós temos aí uma história de muitos anos, né? Sim. E eu fico muito feliz, né, pelo sucesso que você tem conseguido aí, desde aquele primeiro encontro que nós fizemos aqui da Cavo, né, e depois com o seu trabalho que na época você iniciou com o Hub, e hoje um sucesso aí fantástico, né? Estamos na luta, caminhando aí. Mas que bacana, viu? E estamos nesse momento histórico da nossa odontologia, onde entrou essa parte digital mais forte, né? Sim. Junto com o marketing pós-pandemia, então foi uma mudança radical. Sim. E as pessoas entraram muito mais facilmente aos processos digitais, né? Então, e o Clones faz parte disso. É uma técnica onde eu faço os procedimentos odontológicos. No caso, eu tenho demonstrado muito mais com relação a procedimentos restauradores e estéticos, né? Para fazer facetas, para fazer coroas, né? Reabilitações. Então, o Clones, na verdade, ele é um processo onde nós fazemos o trabalho cosmético, né? Restaurador, com mais previsibilidade. Então, aí falando do clone, né, falando do projeto que você desenvolveu, e ele não é um projeto novo, né, você vem estudando o clone há muitos anos, né, como que você pensou nessa desenvolver essa metodologia, e por que você desenvolveu essa metodologia? Então, o processo digital, né, ou equipamentos hoje, eles facilitam a gente fazer a simulação do nosso trabalho. Então, o projeto final a gente consegue enxergar verdadeiramente hoje. Então eu faço o desenho digital, né, que antes eu fazia diretamente na boca e quando eu introduzia dentro da boca eu usava as referências faciais. A partir de então eu copiava com o scanner, e o scanner nele também tinha um software onde você desenhava, concluía aquela mesma anatomia alinhada do jeito que eu tinha projetado e mostrando ao paciente, né, se ele gostou ou não, se aquilo ficou de acordo com o que ele queria, de acordo com a expectativa, e aí eu terminava aquele trabalho igualzinho ao que eu projetou. Aí você fazia o escaneamento, então, do paciente, projetava no software. E o escaneamento, naquela época, ele conseguia reproduzir exatamente aquela anatomia. Ah, tá. E aí você desenhava as próteses, as lentes? Isso, porque na verdade ele passava por alguns processos que são processos ou procedimentos que necessita da mão humana. Então, por isso que existe o operador, que é o dentista, e tem hoje a tecnologia que é a parte facilitadora de maior produtividade e principalmente
que padroniza melhor o nosso trabalho, já que o nosso trabalho é muito artístico. Se depender somente da nossa mão humana, ele é muito artístico e vai depender do nível artístico que cada um tem. Quer dizer, a pessoa pode ter um nível menos elevado como mais elevado. Se tiver mais elevado, o paciente recebe um trabalho melhor. Essa variável na digital, ela pode ser colocada num standard um pouquinho maior. Então, onde o desenho ela pode ser vista do ponto de vista do paciente, quer dizer, com a sua expectativa, com o seu gosto pessoal, às vezes até de acordo com o que ele gostaria que fosse projetado, que às vezes nem pudesse, nem fosse o gosto pessoal, mas fosse um sonho de ver um sorriso de uma artista, ou de uma irmã, ou de uma moça bonita, e aí então daí ela poderia reproduzir isso para ela, né, e conseguiríamos fazer essa simulação, né, através de um protótipo, que nós chamamos de mockup, ou fazer indiretamente através de um aplicativo ou de um software já de CAD. E aí esse projeto todo, ele seguiria dois caminhos. Uma continua sendo com aquela parte que é o operacional, que é o dentista trabalhando, né? Isso não é uma coisa que vai mudar, não tem como mudar. Muitos processos vão ser manuais, né? E só que aquele projeto inicial, ela continua em todo o processo, nessa linha de condução dos procedimentos clínicos, acompanhando o projeto final que você já determinou, ou que você, como profissional, determinou. E aí o técnico, que é a segunda parte, né, desse processo, ele vai finalizar igual também. Mas ele vai finalizar o que igual? O projeto. Então o paciente recebe realmente o trabalho final exatamente como como foi proposto. Diferente do tradicional, que começava com um projeto, como era manual, feito à mão, a escultura de todo sorriso, reproduzido para a boca, aí depois lá no finalzinho, né, são vários processos, que é fazer cera, injetar, ou até chegar num provisório. Fazer provisório se tornava diferente também, né? Não tínhamos exatamente um guia de preparo, então aí se finalizava de acordo com a parte artística do técnico, então ela se tornava bem diferente do projeto inicial. Do projeto que o paciente gostou. Só fazendo assim na minha cabeça, para pensar com a cabeça do paciente também, então a gente tem três personagens do sorriso, vamos dizer assim. Tem o paciente, que ele deseja colocar um sorriso, tem o dentista, que vai fazer, né, toda a parte de estudo desse sorriso, e tem o técnico protético, né, que ele vai cuidar também de fazer. E pelo que eu entendo, deixando de uma forma mais simples, tanto pro paciente, né, que talvez possa ouvir, o que foi inteligente que você montou, eu acredito, assim, tendo muita questão artística, falando assim, por exemplo, um dentista, ele precisaria de muita mão, por exemplo, para desenhar um dente, para esculpir um dente, ou para fazer uma cerâmica de um dente para mandar para um protético, enfim. Só que aí, quando você criou essa biblioteca, vamos dizer, de anatomias dentais, ficou de uma forma mais mais previsível, exato. Então, por exemplo, né, o que hoje a tecnologia, né, que o doutor desenvolveu você coloca você projeta o sorriso do paciente num software, certo? Dá para fazer com a foto e com o sorriso planejado da biblioteca ou não? Exatamente isso, quando a gente fala em estética, que é o que o paciente busca, né? Ele escolhe o sorriso que ele quer na biblioteca de dentes, vamos dizer assim? Isso. Então, nós temos exatamente isso, essa oportunidade de fazer com que o paciente escolha um determinado tipo de dente, de montagem desse dente, de alinhamento desse dente, e além disso, na face dele. Quer dizer, o paciente não fica hoje escolhendo através de um catálogo, o tipo de sorriso que ele quer na face de outra pessoa. Ele já sabe o que é bom, porque hoje nós temos essa condição, né, de fazer com que o sorriso seja determinado
e personalizado para aquele paciente. E hoje, de acordo com as condições vocais. O que a gente recebe muito na Hub é assim, a pessoa vem com a foto, a gente estava conversando, né? A pessoa vem com a foto e fala, eu quero um dente igual a esse. Só que existem muitas complicações quando você fala assim, eu quero um dente igual a esse, né? Porque assim, você tem que ver a anatomia, você tem que ver a função mastigatória para que, né, a oclusão, para que ela não perca ou danifique outras partes, né, da mandíbula, ou seja, da parte óssea do dente, não só pela estética. Então tem que se juntar estética com função. E quando você junta essas variáveis, o projeto que o professor fez ele permite que o paciente escolha, né, qual é a anatomia, qual é a forma que ele quer o sorriso, só que de uma forma mais previsível e diminui um pouco o erro humano, vamos dizer assim. Sim, porque você tem uma biblioteca de dentes, né, que aí sim, você junta os três personagens. Você junta o paciente com o gosto que ele quer, você junta o dentista que tenha mais previsibilidade, e o técnico, ele vai fazer exatamente com o que está nessa biblioteca, né? Eu brinco assim, você escolhe o que você quer e deixa todo mundo lá para finalizar o sorriso. E nisso, é claro que tem um acabamento que a gente estava conversando, né? Tem um acabamento final que é o toque do dentista, né? Que ele não existe hoje na odontologia algo 100% preciso na questão de vou pegar esse dente, vou pegar esse, mas ainda tem que ter um acabamento final ainda do dentista e do protético, né? E dentro desse processo nós podemos fazer a restauração exatamente como foi desenhado, mas ele normalmente tem que ser um trabalho monolítico e também não pode ter as caracterizações de um dente natural, porque ele vai depender muito do tipo de cerâmica que nós usamos, se é um bloco, desgastamos esse bloco para fazer essa restauração, ou aí damos ao técnico a oportunidade de ele fazer algumas texturas, mas sem mudar o alinhamento, sem mudar as dimensões do dente, mas na superfície ele pode fazer características mais individuais, mais próprio e artístico, e também fazer pinturas que imitam dentes naturais na sua porção mais interna, como criar mamelões, criar zonas de transparência, criar zonas esbranquiçadas, né? Então essas outras características que eu, no meu caso, eu incluo no meu curso. Que é o 3D Makeup? O 3D Makeup? 3D Makeup na verdade, é justamente um estudo ou curso, uma técnica, onde ensina ele transformar aquele dente monolítico, né, em um dente, ou uma restauração, no caso, desculpe, em um trabalho mais tridimensional. Então ele fica com profundidade, com as características, com transparência, tudo através da pintura. Não fica aquele dente, o dente Mentex, né? O tipo Mentex, que estourou no Big Brother recentemente, né? Por exemplo, pode ser até muito branco, mas ele tem uma características assim mais semelhantes ao natural, né? Mais semelhantes ao natural, criando aquela transparência. Tudo isso eu acho que é ainda fundamental, né? E também a maior parte dos pacientes ainda deseja isso, algo mais natural. Tem aqueles pacientes que preferem o Mentex também, mas é uma minoria. O que todo mundo quer fazer é se tornar bonito. E deixar a estética melhor. Então, e aí o digital ajuda muito. Por quê? Porque ele leva junto com o processo a face do paciente através da fotografia, ou através de um scanner 3D da face, junto com a tomografia e junto com o escaneamento intraoral. Esse é o famoso fluxo digital, né? Esse é o fluxo digital. Esse é o famoso fluxo digital que, né, realmente ele pega toda a característica, né, desde o paciente, e o paciente vê isso. Isso que é legal, o paciente pode ver tudo isso, analisar, assim que ele der lá o seu aceite, né? Ele simplesmente vai receber igual. Qual que é a faixa de, por exemplo, de assertividade, por exemplo? Então, por exemplo, eu vi minha foto com as minhas facetas ou com minhas lentes desse formato, assim. E aí, claro, vai ter a minha variação orgânica, vamos dizer assim. Qual que é o nível de assertividade, foto versus planejamento? Por isso que o Clones, ele é um processo e não, vamos dizer assim, é um processo, pode ser chamado de técnica,
onde usa sistemas digitais, para justamente diminuir essas variáveis do operacional, que é a mão humana. Sim. Então, em primeira instância, primeiro, o mais difícil de todos é dar a oportunidade ao paciente escolher um modelo de dente. Tá. Depois, o segundo é o alinhamento. Tá. Isso, então, é bem mais rápido. Você tem nos aplicativos, ou você pega o CAD, se desenha para ele, você mostra para o paciente. Então, é o gosto próprio. O paciente tem que ter ele como espectador, ele quer de acordo com o que ele se sente melhor. E fora, só interrompendo, mas fora essa tecnologia e no dia a dia, o paciente ele não tem tanta opção de escolha. Né? Na verdade, quem vai fazer, depois, se não tiver uma técnica dessa, o paciente ele vai levar uma foto e deram para ele. Isso. É isso que vai ficar. E a decisão no final acaba ficando na mão do dentista. Do dentista e do técnico. Ou do técnico. Né? Então, não tem tanta previsibilidade na entrega para o paciente. Eu falo do gosto do paciente. Né? Então, a segunda variável que é difícil é justamente o contorno gengival. Então, por exemplo, não dá para a gente pegar e falar assim, eu vou fazer um sorriso para você, e existe um contorno gengival diferente ou existe uma diferença de nível de gengival. Então daí você necessita o quê mesmo? De uma guia cirúrgica para fazer com que aquele nível e contorno gengival esteja de acordo com a expectativa ou de acordo com o desenho. Agora, para isso ele tem que saber ler tomografia, tem que saber um pouquinho de ortodontia, mas que o próprio software também te ajuda a ser um pouquinho ortodontista, ser um pouquinho cirurgião. É necessário fazer alguma gengivoplastia também? Isso, gengivectomia. Gengivectomia e osteotomia. Ah, tá. Daí então se usa a técnica Flapless, que eu também criei, justamente para fazer essa segunda fase operacional, onde ele ainda... O fator determinante, aquele que é o inicial, que é o projeto, que é o protótipo, que é o mock-up, que é o maquete, ele vai ser agora redirecionado para fazer essa guia cirúrgica. Então, o dentista agora, ele é um operador, mas obedecendo essa guia cirúrgica. Então, ele não vai errar, ele vai errar menos. Quando ele antigamente fazia umas gengivectomia, ele fazia na mão. Só que não olhava para o rosto do paciente. Aí ele se perdia. E esse guia é feito o quê? Em 3D também? Em 3D também. Tudo no sistema digital. Legal. Então o digital, ele é um acessório, é um facilitador, ele é algo que produz com um padrão preciso, né? E aí depois que nós determinamos a parte cirúrgica, a parte gengival, que é o contorno, aí temos o que? O preparo. Só que esse preparo do dente também depende do operador. Essa variável pode ser ruim. Se ele fizer de qualquer forma, obedecendo aos critérios de preparo somente, mas não aos critérios de acordo com o que o paciente necessita, porque às vezes temos dente onde tem um desvio, temos que deslocar o nosso preparo um pouquinho para um lado, para o outro. E para isso, então, necessitamos de uma guia de preparo. E aí, novamente, aquela simulação inicial é levado, né, para o preparo. Temos a guia de preparação. Daí o Clones ele se vai se diferenciando por ser um processo que vai conduzindo o dentista a fazer todo o processo, todo ele assessorado por um processo digital. Então agora a guia cirúrgica é transformada em guia de preparo. Essa mesma guia? Aqui também é o mesmo maquete. São guias diferentes, da pode gengiva ser igual, aí que está o negócio. Pode ser o de gengival, pode ser também o de preparo. Como também posso fazer uma outra guia, e com outros modelos para ajudar, totalmente separado. E também as guias cirúrgicas também são diferentes. Pode ser de acordo com o que o dentista achar que é mais cômodo. Então, nós temos 3 tipos de guia cirúrgico. Um anatômico, um que é só da linha cirúrgica, e o outro que é um processo, vamos dizer assim, onde anatômico é a coroa inteira, vamos dizer assim, só do contorno é só é uma linha cirúrgica onde só tem um buraco lá, Ou pode ser somente um complemento parcial daquela parte da cirúrgica, Aí essa guia cirúrgica ou a cirurgia, esse procedimento cirúrgico sendo já realizado, o preparo tem que obedecer ao nível que às vezes pode ser nível
somente supragengival, nível de gengiva, ou subgengival. Às vezes tem que ser subgengival, por quê? Porque nós temos que levar um perfil de emergência mais adequado, mais fisiológico. Ou às vezes pode ser nível de gengiva, ou pode ser supragengival. Então nós podemos ter essa opção, mas eu não estou optando porque eu treinei para fazer só supragengival ou subgengival ou nível de gengiva. Não, eu vou fazer de acordo com o meu projeto. Tá. Então já foi planejado antes. Já foi planejado antes, já sei o nível ósseo, que eu vi pela tomografia 3D também, está lá instalado junto com a face. Então eu consigo ver o paciente em profundidade, em volume, em qualquer posição, né? É muito mais que 360 graus, é o esférico, né, o negócio. Então aí você tem esse projeto que você vai obedecer e essa fase que é manual, ela passa a ser menos assim, dependente da mão humana, que é muito variável, né? Ela passa a obedecer no mínimo aquele critério. Daí, então, que é a base para poder fazer o que foi planejado. Daí vem o escaneamento, que vai o que? Reproduzir com mais precisão aquele processo que era feito com impressão de silicona. Então, esse processo com silicona, ele é tão difícil de se fazer. Por exemplo, eu que tenho 34 anos de carreira, né, eu poderia dizer assim, que às vezes ainda eu falho na moldagem. Isso significa que essa experiência, que é moldar, ela ainda é uma curva de aprendizagem que eu estou continuando. Pode ser uma consequência do tratamento do paciente ainda depois, né? Pode trazer consequência. Ainda está em continuação, quer dizer, não é um processo que é, vamos dizer assim, curto. Aquele negócio que nós falamos, essa curva de aprendizado é curto, é longo, X, Y. Mas nesse caso, no caso do scanner, não. Eu só preciso fazer um bom afastamento, me qualificar para isso, que é o mesmo de moldagem boa. O restante é só escanear. E aí eu tenho uma coisa fantástica no digital. Eu consigo fazer no mesmo período, na mesma sessão, scanner do superior, scanner do inferior e o registro de mordida. Agora, o que isso me custava no tradicional era um dia só fazer a moldagem superior. Outro dia, às vezes, eu não tinha uma sessão tão longa, tinha que fazer numa outra sessão inferior. Ainda tinha que fazer uma sessão para registro, que era o mais difícil. Ainda tinha que montar no articulador. Todo esse processo no digital sai, por exemplo, no caso do articulador, automaticamente. E é muito rápido fazer o registro de mordida. E é muito mais preciso também. E aí que, por exemplo, olhando para o lado do paciente, né, todo esse fluxo que o paciente passa, quanto tempo ele precisaria ficar num consultório, por exemplo, para fazer todo esse fluxo digital? Ou para ele ter um sorriso, por exemplo, eu entro hoje na clínica e eu vou sair daqui, tipo, faz no dia, faz na semana, com essa tecnologia? Eu acho que, ou depende, assim, depende muito do que você deseja também, né? Tem essa variável, né? Supondo que você queira fazer no mesmo dia, eu diria assim, não é possível você fazer alguns procedimentos. Então ela passa a ser uma indicação específica. Então, por exemplo, eu quero fazer num único dia, a cirurgia eu já não posso fazer. Porque eu não posso fazer preparo, cirurgia e terminar a prótese. E cimentar o caso. Tem que esperar uma cicatrização. Tem que esperar a cicatrização, tem que ter essa parte biológica que é fundamental. Mas eu posso fazer uma restauração estética em 2 horas. Então eu tiro o amálgama, uma restauração antiga de resina, e posso até fazer preenchimentos, escanear, fazer a fresagem, né, em 10 minutos e já cimentar enquanto o paciente ainda está, vamos dizer assim, com o fio já lá afastado, pelo qual eu pude então escanear. E aí agora eu simplesmente cimento. Então em 2 horas, quer dizer, ao mesmo tempo clínico que eu tinha para fazer uma restauração em resina, eu faço cerâmica. Né? Então dá para se fazer ainda, concluindo ainda com a parte de caracterização artística pelo técnico. Então é um processo que eu faço numa sessão e rápida, no mesmo dia.
Agora, lógico, eu quero que o paciente tenha um projeto onde vai considerar aí o contorno gengival, tem que saber também se o paciente tem a indicação para fazer naquele dia. O paciente ele tem que passar por outros processos como ortodôntica, ele precisa de alinhador, ou um processo tradicional. Aí já é um planejamento de um tratamento mais longo. Bem mais longo. Porque eu não posso pegar só com alinhador, transformar uma classe 2 em uma classe 1. Sim. Aí no mínimo vai um ano para poder fazer. Então tem essas indicações clínicas onde eu não posso colocar tudo num pacote só, quer dizer assim que o sistema digital é um robô que vai fazer tudo para mim. Não. Sim. Tem todo porque às vezes o pessoal pensa, a tecnologia, o fluxo digital vem para facilitar, mas na verdade assim, não existe aquele milagre se você, vou colocar faceta que está na moda, ou lente de contato, sem você preservar a saúde bucal, né? Sem preservar a função. Agora falando um pouquinho dos cursos aqui, né? Principalmente que a gente estava conversando lá, mas aí é uma dúvida minha, né? Você faz muito curso internacional, né? Eu te mandei mensagem semana passada, você estava em Ohio, nos Estados Unidos, agora você vai viajar para um outro país. Quando você vai nesses outros países, por que você é chamado, né, no sentido assim, para falar o que para os outros dentistas de forma internacional? Por que você é tão reconhecido internacionalmente assim? Bom, eu acho que eu fui reconhecido primeiramente pelo meu livro, que é de morfologia, né? E escultura. Mas nesse sentido, quer dizer, nesse tema, eu não tenho atuado muito, né? Eu não fui muito chamado, porque justamente eu fiz de forma que eu não fosse chamado para essa finalidade. Porque eu dei 10 anos de curso sobre morfologia, eu dava 5 cursos fora daqui do meu espaço, então eu dava entre 5 a 7 cursos ao mês. Isso me cansou muito como assim, professor para um tema só. E na verdade a odontologia é muito mais ampla, né? E aí hoje o que aconteceu é que as pessoas começaram a me chamar. Teve um período, desculpe, que eu fui chamado mais pelos compósitos, pelos trabalhos estéticos diretamente na boca, estratificado. Então eu mostrava como fazer estratificação com as suas camadas, diferentes camadas, em resina composta diretamente na boca. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com processo digital, aí eu fui mais reconhecido internacionalmente. E que ano que foi esse processo digital? 2009 para 2010. Então, é muito tempo antes de se falar digital, você já estava lá na frente do digital, né? E aí eu criei esse processo todo, esse é o diferencial. Porque o que acontece e o porquê que as pessoas me chamam? É que eles compram o equipamento achando que com ele vai resolver. É só apertar um botão. E depois eles descobrem que tá lá o equipamento, um investimento que não é barato, enorme. E aí ele não sabe fazer com que ele termine uma restauração mais bonita, planejada, né? De acordo com a face do paciente, de acordo com o que o paciente deseja. Como é que ele faz isso? Ele tem que ter todo um fluxo de trabalho. Né? Onde entra o trabalho... tudo isso que a gente falou anteriormente. Todo o processo. Todo um processo. Incluindo a cimentação também. No momento que você faz a cimentação, você tem a escolha da cor do cimento, que vai dar também uma consequência positiva ou negativa. Então todo esse trabalho... de fazer a odontologia, ela continua existindo, né? Que é o trabalho do operador. O que nós tiramos são as variáveis que dependem muito da mão humana. E aí isso foi que fez o reconhecimento, né, do Paulo Cano mundialmente. Né? E as pessoas querem saber como é que funciona. Qual que é o segredo? Quais são os segredos que na verdade não são segredos, mas na verdade ele é mais fácil. Quer dizer, a curva de aprendizado é melhor, mais rápido. Se a pessoa se dedicar um pouquinho em mudar os seus conceitos, os seus paradigmas que se compara com o tradicional, né? O paradigma assim vai estar trabalhando entre o que ele sabe, né? As suas experiências pessoais, junto com o paciente,
com o que ele aprendeu, ele cria um processo na sua mente de se tratar aquele paciente. O único problema é que não tem um paciente igual, não tem uma fórmula só, não tem um atendimento só, não tem uma variável só. Não adianta a experiência da pessoa, porque todo paciente é diferente. Não existe um paciente igual ao outro. Então, o processo digital, ele faz o quê? Ele atende o quê mesmo? A essa variável, né? A redução das variáveis, né? Redução da variável. Jusilei, só um minutinho só. Nós estamos gravando aqui. Gravando, é por isso que eu... Aí falando... E qual que é o nível, por exemplo, do dentista? Por exemplo, hoje o Brasil vai bater quase 500 mil de dentistas formados, né? Um dos países que mais tem dentista no mundo. E qual que é o nível do dentista, por exemplo, ou algum curso que ele precisa fazer antes para fazer o seu curso, por exemplo, do clone, que seja presencial aqui, aqui no seu espaço. O que esse dentista precisa fazer, por exemplo, ele acabou de se formar, por exemplo. Quais são as fases que ele precisa chegar para poder entregar uma faceta, uma lente de contato já planejada no fluxo digital? O que você aconselharia? Quais são os passos, por exemplo? Porque um recém-formado, acredito, ele pode ou não pode fazer um seu curso, por exemplo, e sair com uma assertividade, por exemplo? Qual que é o nível? Eu vou falar dentro da minha experiência, não vou falar assim só jogando um dado, tá? Dentro da minha experiência, uma pessoa jovem, recém-formada, ela se torna mais rápido digital, um profissional... mais antenado no digital. Ele é mais antenado, ele consegue absorver mais e principalmente ele não tem tanta experiência clínica, ele vai inovar dentro do Sim, ele já vai crescer da forma certa. Vai crescer da forma mais... não certa, eu falo, mas mais rápida. Mais né? rápida. Porém, ele vai com poder... qualidade. Ele vai ter chance a ter uma inteligência artificial lá junto, um gerenciamento junto, de todo o processo que se chama digital. Quer dizer, ainda acoplado a um outro processo que é a inteligência artificial. Então, tudo isso vai ajudar e não vai só se basear na sua experiência própria. O que acontece é que o dentista, normalmente, ele acha que sempre a odontologia vai ser igual, sempre vai basear na experiência própria. Não, as experiências vão se modificando. Não deixa de ser uma experiência para ser aprendida com o digital. Ela vai ter que aprender também, então vai ter que passar por outra experiência. O ideal é o dentista, aquele jovem recém-formado, ele aprender já nesse caminho que vai ser a odontologia futura. Não tem como ele... Começou em 2019. Não tem como voltar para trás mais, né? Não volta mais. Agora, ele vai ter sempre um paralelo, porque sempre o tradicional vai até ser mais determinante. Por quê? Porque por muitos anos, né? Porque ainda temos que mudar o sistema educacional, a implantação do digital no sistema educacional, na formação. Até hoje ainda é muito falho isso, né? Porque ele é caro. É caro. Imagina, por exemplo, uma odontologia que já era cara para uma faculdade montar. Ele precisa de um centro, vamos dizer, quase hospitalar, né? Para ele ter as bases lá fisiológicas, de aprendizado. Lá. Aí depois ele vai agora, laboratórios caros e tal. Agora ele vai ter que implantar também um laboratório digital. Né, uma clínica digital, né, para cada procedimento. Quer dizer, nós temos uma série de especialidades que ainda está crescendo. Quer dizer, os últimos são harmonizações, por exemplo, faciais. Ainda a estética ainda vai crescer muito, né, mas as cirurgias estão se modificando. Quer dizer, todo esse processo... Vamos colocar uma outra, para não esquecer, a ortodontia, né? Que são as mais conhecidas, mas todos os processos, desde endodontia até o entender sobre não uma especialidade, mas sim uma parte do aprendizado, fisiologia, que é anatomia, tudo isso aí não muda, ela vai se modificar também para o digital. Então imagina essa mudança radical dentro do sistema educacional para uma faculdade. É um investimento enorme.
né? Então, no mundo inteiro, ainda não existe um sistema educacional que a gente adotaria dentro do que nós conhecemos hoje, né, sobre digitalização, já pronto, né, que a pessoa entra na faculdade e já entra com todo o processo digital, que forme esse aluno ainda, porque ainda é muito investimento, sim, né, sim, de uma hora para outra, né, e também hoje ela se integra com a engenharia, sim, e outros segmentos fora da odontologia, sim, o químico e assim por diante, né. Então daí essa base ainda ela está segmentada conforme os cursos, então existe ainda uma interface muito gigante. Então, paralelamente ao digital, ainda tem o tradicional que é enorme, que vai continuar seguindo o seu caminho, porque eles ainda continuam... Só que paralelo às faculdades. Paralelo às faculdades. Porque então, são mais as especializações. Provavelmente, né, quando o sistema educacional mudar, quer dizer, a faculdade mudar, ele vai criar já o aluno, ou certificado, ou dentista, já no modelo digital. Sim. Aí vai ter uma outra coisa que provavelmente deva acontecer. A segmentação maior ainda das especialidades, porque não vai dar para o dentista investir em tudo quanto é tecnologia para ele fazer a modalidade geral, né? Sim. Ele pode ser o dentista clínico geral, sem atendimento, e pode ser uma pessoa que só faça projeto, planejamento. Sim. Então vai ser uma outra maneira de conduzir o tratamento e uma outra maneira de se tornar dentista. Quer dizer, vai ter, eu acredito que ainda vai crescer essa especialização ou esse número de especialistas na odontologia, né, e também nas outras áreas, como na área laboratorial, né, com seus centros também de imagem, quer dizer, tudo. Eu acho ainda que a odontologia tem muito para crescer, porque o sistema digital, ela aumenta, porque ela é um modelo facilitador, ela aumenta o número de processos, ela é um universo diferente, é um outro ecossistema. Sim. E aí, já falando um pouco já de futuro, né, e a inteligência artificial, você tem observado isso na odontologia, agora, né, com os chats GPT da vida, né, com os robôs, as automações, você enxerga alguma coisa assim para os próximos 5 anos na odontologia? Eu tive a sorte de participar em Berlim no primeiro meeting mundial, né, pela Quintessense. É um grupo muito seleto de pessoas e professores do mundo inteiro, eram só 40, e eu tive a oportunidade de estar junto com esse grupo em 2019, em janeiro de 2019. Se não me engano, pode ter sido 2018, tá? Porque com a pandemia a gente perde um pouquinho do tempo, né? E aí, nesse encontro, já tivemos uma pessoa, né, que tinha já um desenvolvimento em ortodontia, já com inteligência artificial. Tá. Quer dizer, ainda para ser desenvolvido ainda. De planejamento ortodôntico. Tá. E que, através de, vamos dizer assim, um protocolo de atendimento que só uma universidade tinha dos Estados Unidos, e doou todo esse 3.000 pacientes que eles tinham de acordo base de dados, conforme um protocolo que atendia ao processo de inteligência artificial. Sim. Ele adquiriu isso, ganhou um prêmio na época. Nesse meeting mesmo, ele ganhou um cheque de $300.000 dado pela Quintessense, mas ele tinha outros valores que ele tinha ganhado que ultrapassavam $1 milhão, só nesse investimento que ele iria fazer nesse processo digital, de inteligência artificial. Eu diria que aquele foi, vamos dizer assim, para mim, um marco. Porque já se tinha a adoção da inteligência artificial dentro de um procedimento clínico. A inteligência artificial já estava sendo elaborada para os softwares, os equipamentos industriais, já mais para o atendimento
para o seu cliente lá, que era o dentista, né? No Index, só interrompendo, eu vi um dos palestrantes lá falando sobre inteligência artificial de análise acho que ou de radiologia ou de tomografia. Agora de tomografia. Tomografia, né? Esse daí foi cefalométrico. Sim, tá. E eles estão utilizando a inteligência artificial para comparar os casos e até dar uma espécie de diagnóstico, né? Isso, assim. Então, são efeitos facilitadores. Quer dizer, a tecnologia, ela facilita os processos que eram muito variáveis e dependente muito do operador. Sim. Então, o operador continua sendo o mesmo. Sim. Só que agora ele vai ficar melhor, Sim. porque ele vai conseguir entregar melhor o resultado, quer seja em ortodontia, quer seja em endodontia, ou todas as especialidades, vai poder entregar melhor. Sim. Né? Legal. E falando aqui do espaço, né, aqui do Instituto Paulo Cano, como que tá os projetos aí dos cursos presenciais? Qual que são os planos aí para os próximos anos aqui do Instituto? Fala um pouquinho aí. Então, o Instituto sempre trabalhou com duas frentes, vamos dizer assim, em termos de curso, né? Uma é o atendimento aqui no nosso espaço, onde nós temos tudo do processo inteiro, quer dizer, nós temos o processo do início ao fim, do clones. Eu tenho que colocar um nome, que na verdade é um processo de resolução restauradora e cosmética, né? Então, nesse caso, onde entra oclusão também, tá? Então, nesse tema, a gente tem aqui todo o sistema para ser atendido em conformidade ao projeto. Então, nós temos desde sistemas digitais, desde um motorzinho elétrico, onde a gente mensura a velocidade, tudo, até a injeção aqui de uma anestesia, que é feita também computadorizada, de forma computadorizada. Toda a infraestrutura que nós temos aqui, ela está de acordo com o momento atual da tecnologia. Está dentro que a gente tá falando, padrão. Todo o fluxo digital tem aqui no espaço. Tem no espaço aqui, mas dentro de um padrão já bastante elevado. Né? Então temos esse curso, que é o presencial aqui, onde eu faço em um dos cursos só a demonstração e as pessoas assistem e fazem alguns hands-ons. Você mesmo ministra os cursos? Eu ministro esse curso, mas também tem outras pessoas que eventualmente também vão estar ministrando paralelamente ao curso. Aí depois eu tenho um curso clínico, onde as pessoas vêm aqui e atendem o paciente nesse modelo digital e fluxo completo do trabalho, onde ele também participa, ou seja, planejando. Ele experiencia o que ele vai fazer lá na frente, né? Ele que faz o projeto do sorriso, vai conversar com o paciente, ele percebe que agora o paciente, ele tem importância no sentido da escolha. Que era uma oportunidade que nós não dávamos pro paciente. O dentista não dava, mas na verdade também o técnico também não dava pra gente. Quer dizer, então dependia desses dois operadores que eram as variáveis. Agora não, ele pode projetar um caso, mostrar para o paciente, pode até fazer a simulação na boca, que é o mocap. Tá? Aí ele faz todo esse projeto, ele faz o projeto do trabalho final, ele faz o projeto da guia cirúrgica, faz o projeto do mocap final, né? Faz o projeto do preparo, né? Que é a guia de preparação, depois ele termina o caso e ainda ajusta a oclusão do paciente, né? Que é um passo também importante, e esse conhecimento, ela não é tão simples assim, é um conhecimento muito mais qualificado, diferenciado, né? Bom, e eu tenho também um curso que eu dou fora daqui do meu espaço, né? Fora do meu espaço eu tenho dado mais cursos onde não necessita de tanta infraestrutura. Então eu dou muito mais curso de maquiagem, que é a parte final de finalização da restauração, que é a pintura. E é em resina? Ela pode ser usada em qualquer material, quer seja de silicone, quer seja de feldspato ou IMEX, ou que é um de silicato, pode ser também para fazer também resina direta. Se ele entender o processo todo da coloração, de toda a estrutura tridimensional do dente, ele conclui melhor o seu trabalho. Quer dizer, essa técnica
que é um 3D Magic Makeup, ele permite fazer em qualquer, até para estratificação. Sim. Né? Mas isso também a gente dá aqui no nosso curso presencial aqui também. É o que eu ia comentar, eu já vi muitos cursos presenciais aqui, né, através da Cavo e tal, mas o que eu queria comentar é a questão da experiência do dentista vindo aqui, né, que a gente tava conversando lá na sala, é uma experiência muito legal, porque além do dentista vivenciar, né, tá com você aqui no evento, trocar experiência com outros dentistas também da área, né, tem toda a experiência do coffee, a experiência de fazer todo esse fluxo digital com o paciente real, né? Vocês chamam um paciente para fazer todo o caso. Eu lembro que até a escolha do paciente é feita por você, né? Cada caso, você estuda antes de trazer o paciente para o curso, né? Que o paciente ele tem que ter, na verdade, a anatomia, ou já está mais projetado para que ele possa ser um paciente modelo, vamos dizer assim. Nós fazemos essa triagem, mas vamos dizer, basicamente, não fazemos uma triagem assim, já dando a escolha ao paciente. Porque o momento da escolha vai ser durante o curso mesmo. Ah, tá. O próprio aluno escolhe? Se ele for fazer o curso clínico, o próprio aluno vai dando as opções para o paciente. Tá. Agora, a triagem para a gente aqui é fundamental a gente fazer, porque a gente faz a preparação para ser atendido rapidamente, ou naquele período curto do curso de certificação, né? Então, o paciente ele passa por um processo de tratamento periodontal extremamente importante para que o paciente não tenha hemorragia passiva. Porque se ele começar a ter hemorragia ou sangramento passivo, não dá para ser atendido no curso. Sim. E o curso tem que entregar rápido, né? E não pode sangrar durante o preparo, não pode sangrar durante de forma passiva, né? Sim. Durante a cimentação. Então tem todo um processo prévio que eu teoricamente mostro aqui para quem vem conosco, né, assistir o curso. Mas essa preparação a gente tem pelo menos de 15 dias antes, no mínimo. Quer dizer, fizemos uma triagem de um mês, tal, até marcarmos as sessões clínicas, vai dar aí uns 15 dias para ele entrar na parte clínica ou ser atendido por mim ou pelos alunos, né? Sim. Então, essa triagem é feita nesse sentido. E também, logicamente, a gente já previamente sabe os desejos do paciente, né? Ele não... Às vezes os desejos são muito diferentes do que nós damos no curso aí, então ele não se encaixa o nosso propósito, então aí nós não colocamos naquele trabalho específico, ou especificamente ao curso. Mas quando ele se encaixa, nós sabemos o que ele quer, muitas vezes o paciente vem, eu quero mudar o meu sorriso, eu quero esses dentes que estão amarelos se tornarem mais branco, eu quero X ou N coisa, alinhar. Tudo isso são escolhas que passam pela triagem. Então, a escolha que nós fazemos em relação ao que o paciente necessita é nesse sentido. Também a vontade do paciente. Agora, depois ele vai ter o quê? Durante o curso, vamos dizer assim, uma oportunidade de também escolher o dente. Quer dizer, então nós mostramos os vários tipos dentais, e aí o paciente diz, eu gosto mais desse tipo aqui, né? Porque antes, durante a triagem, nós temos ainda que preparar o paciente periodonticamente, então não dá pra gente falar ao paciente, você quer esse modelo, quer aquele modelo? Porque senão ele fica, sabe, passando por aquele mesmo problema que todo paciente tem, que é será que eu estou fazendo a escolha certa? Então ele começa a olhar para o sorriso das outras pessoas, que foge do padrão da face própria, e fica pegando as pessoas mais bonitas, com o sorriso mais bonito, só que não se encaixa no padrão. Tem que fazer sentido harmonicamente. Tem que fazer sentido de acordo com a face própria do paciente, e ele tem que se tornar bonita com isso. Porque não adianta eu olhar para uma pessoa que eu considero como bonita e eu me espelhar por aquilo, porque a minha face não vai mudar tão assim radicalmente quanto daquela pessoa, por exemplo, né?
Geralmente a gente gosta do oposto, né? Uhum. Quer dizer, a gente acha bonito, por exemplo, uma exposição de uma mulher, você acha bonita, mas não tanto quanto a outra, então quer ser a outra. Uhum. É igual a laranja do vizinho, é mais gostoso do que a laranja nossa. A grama do vizinho é sempre mais verde. A grama do vizinho é mais verde. Então, na verdade, se eu der essa oportunidade antes, durante a triagem, o paciente simplesmente começa a escolher um tipo facial que não corresponde, e aí eu vou colocar na boca e o trabalho profissional e funcional a demanda não pode vai... não ser igual àquela que eu desejava. Sim. Então eu prefiro que ela veja a face do paciente, analise e escolha dentro do padrão dela. Sim. Do que nós vamos fazer, porque aí nós vamos já fazer um mock-up prévio, que não é a simulação final, sobre a gengiva, de acordo com, sabe o quê? Com a parte óssea. Porque não adianta a gente ver o contorno gengival, nós vamos cortar a gengiva aqui, não, eu vou cortar de acordo com a estrutura óssea do paciente, estrutura gengival, a estrutura da face, não vou cortar aleatoriamente ou dentro de um esquema que eu tenho na minha mente. Sim. Que eu acho que eu adoto e vou sempre adotar para todos os pacientes. Ou que o paciente vai escolher. Ou o paciente vai escolher. Às vezes o paciente fala, eu quero assim, comprido, largo, mas olha, eu tenho esse limite. Sim. Que é o seu limite ósseo. Então tem a indicação própria. Tem os aspectos clínicos próprios do paciente que não vão mudar. Então, por isso o dentista digital, ele vai ter mais assessoramento, quer dizer, vai ser conduzido melhor, porque ele tem mais informação dentro daquele aspecto, daquela característica. Enquanto se eu for pela experiência própria, eu não sei se aquele caso, eu não sei como é que vai ficar, porque eu só sei quando eu terminar. Sim. Né? Então, isso também remete ao dentista falar algumas vezes não para o paciente também, né? Às vezes não dá para aceitar tudo que o paciente quer por funções que não vai fazer sentido para o paciente. Vai fazer sentido. Pode causar um problema maior para o paciente. Pode causar um problema maior, né? Então, com simulações que hoje a tecnologia permite, eu posso pegar e dizer assim, poxa, esse caso que eu não conseguia resolver, agora eu vi. Sim. Que eu consigo resolver. Ou dar uma segunda opção para o paciente. Ou assim, olha aqui, ó. Exatamente. Né? Você consegue também fazer a previsibilidade. Bom, professor, acho que é isso. Obrigado por me receber mais uma vez, né? Obrigado por sempre ser tão humilde nesse sentido de me ouvir e também dar sua mentoria praticamente aí pra gente, né? Muito obrigado. E conta com a gente também, no que a gente puder ajudar aí, ou se a gente puder fazer qualquer coisa, estamos à disposição. Poxa, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim, né? Mas eu gostaria de falar também de você, né? do seu grupo, né? Sim. Olha, que bacana, você, desde o primeiro momento que eu te conheci, você já era uma pessoa diferente, uma pessoa que tinha toda uma mentalidade, um preparo diferente dentro da Cavo, né? E aí quando você disse que eu vou montar um outro modelo de negócio próprio, o que eu pensei verdadeiramente, assim, sendo muito honesto, falei, vai dar certo. Que bom! Porque o Thiago é uma pessoa que tem uma mente diferente, ele tem uma visão, é um visionário, então, logicamente, não é só você que trabalha, mas eu tinha certeza que, poxa, ele vai conseguir conduzir esse trabalho que parece tão gigantesco, né? Porque quando você me apresentou, eu vi assim uma coisa enorme, gigantesca. Falei, nossa, será que como é que uma mente só pode estar pensando em tudo isso, né? E aí conduzir tudo isso para o sucesso. E hoje eu vejo que você já tem sucesso, já está com um projeto grande, né? E eu queria desejar mais sucesso e também parabenizá-lo pelo seu trabalho aí. Muito obrigado. Que é fantástico, e vai ajudar muita gente. Sim, e eu, na verdade, também vou pedir uma ajuda para você, porque, olha, o seu trabalho é realmente fantástico. Pode contar com a gente. Como eu te falei, é mais amizade do que trabalho, obrigado. No fundo. Né, a gente já sempre trocou muita ideia e espero continuar assim. Muito obrigado, viu? Obrigado, hein, professor. Quarta. Opa. E aí?